Seguinte. Todos vocês estão devidamente descansados, tá? Todos vocês estão bem para seguir viagem, né? Resta a Moiri, porque o Erevan ele não vai fazer isso, acordar os outros, né? Percebe que o Erevan ele tá muito atento à volta do que é que tá acontecendo e tal. E ele se porta como alguém muito responsável e muito prestativo nesse ponto. Tu vê que ele tá olhando muitas coisas em volta. Ele tá buscando o que pode estar acontecendo. Ele olha pra tu e ele fala: Moiri, eu acho que o tempo já é o suficiente. Todo mundo já dormiu o que deveria. E precisamos seguir viagem. Já estamos aqui há mais de 8 horas. Nossa, tudo? Cada um dormiu 2 horas, pô. Aliás, Caramba. dormiu não. Fez uma ronda de 2 horas. Eu tenho que falar uma coisa. Eu tinha comentado até pra Akabane e eu acho que o moço aqui escutou por tabela, porque ele já tava meio acordado, né? Acabando Que a não, gente ia né? conversar. Pra Andrômeda. Acabando. Andrômeda. Que nome esquisito veio na minha cabeça. Minha deusa deve estar confundindo a minha cabeça. Andrômeda até olha assim, tipo, hã? Apelido carinhoso, É o nome da- Andrômeda. Não, é o nome do ursinho agora, Cabane? Não, pode ser. Mas eu acho que eu e ela tivemos conexões com a deusa novamente. Eu não sei se ela quer contar primeiro o que ela sabe. Porque a minha notícia é um pouco, talvez desgostosa pra quem conhece um pouco das criaturas que temos nesse nosso mundão. Conta pra gente. Não quer começar? Não, Andrômeda. Uhum. Não, segura. Tenho certeza que a minha notícia não é tão zoada. Ela só abre assim um pouquinho e mostra o ferimento, né? Ficou louca. Então. Quem te bateu? Não cura. Ninguém. Na verdade, foi Puxa o a bom minha e fruto. mostro do lado também. Uhum. Eu também foi vou o ficar? bom fruto. Não. É que a gente provou o bom fruto e ele fez isso na gente. Como Aquela assim, fruta? menina? Isso. Para ser mais específico, tá? Eu utilizei do tempo que eu fiquei acordado pensando um pouco, refletindo sobre isso. Imagino que, como nos for avisado, aqui em volta tá tudo um pouco meio alterado. A morte tá ao nosso alcance, eu posso dizer assim. Vocês viram as árvores que a gente cruzou? A vida literalmente está sendo usurpada dessa região. E eu acho que junto disso as coisas estão deixando de ser como elas funcionam. Para o entendimento de vocês, a magia que ela fazia, essa magia do bom fruto, ela fazia com que a gente ficasse melhor. Nosso corpo recebia esse alimento de uma maneira mágica, e isso fazia com que, além de a gente se sentir estufado, a gente também melhorava a nossa condição. Só que aconteceu o contrário. A gente não ficou satisfeito e a nossa condição piorou. Como você pode ver, a gente ficou marcado. Isso aqui, pra vocês saberem, é dano necrótico. É exatamente o contrário da vida. Irônico. E Isso vocês aqui ainda é- estão com fome? Sim. O Zoro, ele O fruto não fez o efeito. O Zoro, ele direciona assim pro Urik e pra... Quem foi o último Andro. vigia mesmo? Foi a Moiri e o Erevan. O Erevan. O Erevan tá ali então, na verdade. Sim. Eu tô vendo. Tá. Ele tá um pouquinho afastado de vocês. Tu vê que, tipo, ele tá olhando de um lado pro outro, tá ligado? Tipo, tu vê que ele tá prestando atenção no que é que tá em volta. Ele tá deixando vocês conversarem, tá ligado? Aham. Bom, o Zoro, assim, ele começa a andar em direção ao urso, né? Ele desamarra, assim, as coisas do urso, assim. Ele tenta fazer como se fosse uma mini coleira, assim, pra ele tentar levar e guiar o urso. Tu tira a amarra da boca dele e ele já abre a boca. Tu vê que ele já senta com a boca aberta, tá ligado? Na tua direção. Chegará seu momento, pequenino. Ele já dá uma amarrada assim, tá ligado? Tipo, dando as pequenas palavras de comando, né? E usando mais uma das ações pra poder começar a dar esses petiscos. Vai ser distribuído durante o dia isso. Certo. O Zoro vai levando assim o urso, né?
Ele chega pro Erevan e pra Moiri, acho. Não, eu não sei, talvez melhor Andrômeda, eu não sei. Quem tinha mais sobrevivência do grupo mesmo? Era... Ah, Moiri. Moiri. Ah, Moiri. Acho que Então, foi Moiri. Uhum. Ele chega assim, Erevan, Moiri, vem cá. Precisamos de comida para já e precisamos caçar alguma coisa. Moiri, você tem conhecimentos muito bons no terreno e Erevan, você tem experiência aqui. Que tipo de animais nós podemos encontrar na região? Animais famintos. É deles que eu preciso, porque eu também estou. É deles que nós queremos evitar encontrar, Lorofen. Erevan, eu preciso de comida e eu preciso que você seja um guia aqui. Então, seja útil e nos fale aonde temos um lugar para caçar aqui. Vamos falar da sua experiência de terreno também, Moiri. Olha, eu gostaria muito de te dar um direcionamento, mas é só você olhar em volta. Tudo tá estranho. Os animais que deveriam estar aqui não estão. Eu consigo me lembrar todas as vezes que alguém me falou sobre os Cervontes, mas hoje em dia eles são mitos. Alces, veados, cervos, coelhos, não dá mais pra encontrar. É muito difícil. E quando você encontra, normalmente ele já tá na boca de outra coisa. Bom, se não conseguimos caçar a presa, temos que caçar o predador. Que tipo de predador temos pela região? Lobos, ursos, Lobos e ursos. talvez. Perfeito. Com sorte nós encontremos uma raposa. Não. Vamos para o predador. Lobos, mais especificamente. Você sabe, nessa região, onde costumam ter ataques de lobo? Não. Eles não conseguem ficar parados. Nenhuma matilha consegue. Na verdade, nenhuma alcateia, perdão. Todos eles estão em constante movimento em busca de comida. Eles não conseguem sequer estabelecer um lugar para firmar um lar ou um abrigo. Então, uma Zorofen dá uma ideia seria caçada. a gente continuar a rota e, no meio tempo, ficar ativo para caso tiver alguma trilha de algum desses predadores? Algum que a gente consiga matar? O Zora direciona pro Uri que fala: acho que não. Acho que precisamos reservar um momento do nosso dia para procurar comida. Mesmo que a gente não encontre, esse momento tem que ser reservado diariamente. Pelo menos 2 a 3 horas de caça. Eu sei que você tá colocando um problema na mesa, mas eu vou colocar um outro. Quando eu disse que a vida tá deixando de se ter aqui, não significa que é só aqui, tá? Eu tô sentindo isso, que isso está se espalhando de uma maneira fora do comum. Em quesito de pouco tempo, o problema que a gente tá tendo aqui, a magia não tá funcionando de maneira normal, que era um dos nossos poucos recursos que tinham a respeito de qualquer ferida que a gente tivesse no meio do caminho, que eu já adianto vocês, eu não tenho garantia de que eu vou conseguir fazer o que eu tava fazendo no meio tempo, porque vocês viram, se uma mera fruta literalmente me danificou da maneira que danificou, imagina se eu uso uma cura máxima que eu consigo em cima de vocês. Acho melhor a gente A comer chance de agora, dar né? errado é gigantesca. A vida não tá operando da maneira correta aqui. Quanto mais rápido a gente agir, ao mesmo tempo que a gente resolver essas outras questões de sobrevivência própria, melhor. Porque o reino tá realmente ameaçado. E eu tenho um outro porém. Scylla falou... Não só Scylla, muitas outras imagens, mas isso não vem ao caso. Ela nos direcionou para o dragão prateado. Dragão prateado. Que deveremos encontrar com um dragão prateado. Não sei nada sobre isso. Dragões na minha terra eram mais como lendas ou algo realmente muito raro de se encontrar. Não conheci nenhum. Isso mesmo. Franklin, eu sei alguma coisa sobre isso? Nada. Fala o seguinte, história. Rola história. Ela fica assim, ela... O que é um dragão? Exatamente Normal ou isso. vantagem? Normal. Normal, né? O Zora tentando explicar pra Andrômeda. Dragões são Ai, seres 19 foi pro 1. grandes e que batem asas
E tem escamas e são grandes, mas podem ser não tão grandes ou podem ser colossais. Em que nível eu consigo saber que o Uric sabe explicar, ô, mestre? Só com Cara, teste. mesma coisa. Na verdade, como a Moiri ela já rolou história, eu vou dizer que o que o Uric sabe... Não, na real, tu tem quanto de história, Uric? 0. Cara, rola história aí, vai. Não sei que eu vou acabar pra parte religiosa do dragão. Daí a gente pode conversar com um 2. Não acredito. Cara, Não, olha, rodo um, eu não rodo um, desculpa. o pequenino, ele é um desgraçado, pô. O pequenino, ele é um desgraçado, filho tá ligado? da mãe, é um Eu não rodo um, desgraçado. desculpa. O que você Filho sabe da sobre mãe. dragões é exatamente o que o Zoralfen comentou. Exatamente a mesma coisa. Bichos grandes volta que com a- batem asas ou não, bichos que têm Não. escamas e são Então pequenos ou não. Tipo, é confuso a informação Falo pra... realmente assim, exatamente isso, tipo... Então, esse é o grande problema. E daí eu olho pra Andrômeda. Porque a nossa divindade adora ajudar, mas ao mesmo tempo, às vezes, adora trabalhar um pouquinho. Mas ela, se a mensagem dela foi enviada, realmente é porque é algo importante. Eu sei que é uma coisa ilusiva pra gente, afinal, estamos falando de uma figura que até então era mitológica, coisa que existia, não se deve nem existir nos nossos tempos. Mas se ela tá direcionando pra isso, significa que isso existe. Isso é uma coisa que me assusta também, porque afinal como a gente falou, é uma figura ilusiva. Ainda mais no meio dessa neve toda. Mas é um direcionamento, coisa que a gente mal tem. Tá, Cara, então um Vocês veem dragão que se vocês parece... escutam. Vocês escutam o Erevan fazendo shhh. E quando vocês olham pra ele, ele tá com a mão estendida na direção de vocês, olhando pra um ponto. E aí, tipo, a mão dele que tava estendida pra vocês, pedindo pra vocês fazerem silêncio, se direciona e aponta na direção dessa coisa. Mais lá na frente, vocês veem, tipo, bem mais à frente, entre a neve, né? Entre os flocos de neve que passam pelo rosto de vocês, vocês veem uma montanha, um monte, muito alto. O Erevan, ele tá apontando, ele olha pra trás. Agora é só seguirmos em frente, então. Explique-se, homem. Aquele é o Monte Kataj. Mas já? Não faz A sentido. neve se dissipou, tipo, bastante naquele nível. Tu, Por isso que ele tipo, conseguiu enxergar. tu vê Você que... falou que eram mais de 7 dias de viagem. Eu sei, mas tem alguma coisa errada. Nós não nos perdemos. Nos perdemos? Nos perdemos? Era Tu vê que, tipo, ele olha pra Moiri, tipo, como se estivesse fazendo uma pergunta, tá ligado? Nós nos perdemos? O Uri que tava Acho que não. escorado, ele levanta, tipo assim, não é que a gente se perdeu. É que as coisas em volta da gente estão mudando, como eu disse. E se a gente conseguiu essa janela de oportunidade pra chegar próximo de lá e alguma coisa distorceu o caminho pra gente, que aproveitamos então. Vamos logo. Pois bem. O Zorafin vai levando um pequenininho. Né? E ele vai levando, vai acompanhando o Zora no caminho assim. Os que estão esperando. Vocês percebem uma coisa. Que quando o Uric fala sobre a janela de oportunidade, vocês conseguem notar um leve brilho na cicatriz no olho do Uric. O Erevan, ele para olhando pra Uric, tu vê que ele aponta o machado na tua direção, tá ligado? E ele olha pra o grupo. Isso é normal? Eu tiro a espada e falo... Isso o quê? Começa com isso não. Teu tolo? Tira esse espeto de gelo da minha cara. Peito de gelo. de gelo. Isso aí? O que foi? O que vocês estão olhando? Tem algo na minha... Daí eu O pego o s- meu... O Eu pego a ponta da parte do escudo que brilha pra mim tentar enxergar um reflexo. Agora já sumiu, né? Mas tu vê que, tipo, ele olha assim pra Uric, tu vê que, tipo, ele faz um gesto assim no rosto, tá ligado? Como se fosse cortando, fazendo uma linha no olho. Sua cicatriz. Ela brilha? Brilhou, Cicatriz. Ela brilhou? Brilhou. brilhou. Eu ouvi brilhando. Tu vê que, tipo, o Erevan, ele olha pra trás como se estivesse em dúvida.
Eu vi brilhando. Brilhou. Andrômeda, A gente você viu já ou só sabe. ele viu? É uma mensagem. Vamos logo. Bora. Andrômeda chega até a ficar animada, assim. Vocês começam a andar na direção do Monte Kataj. É uma peregrinação difícil. É complicada. Mas conforme vocês vão caminhando e se aproximando, o Erevan, ele faz essa mesma pergunta assim várias vezes. Tipo, vocês veem que ele tá andando, né? Ele se faz essa pergunta várias vezes. Ele não vira pra vocês pra perguntar, mas ele se faz essa pergunta várias vezes. Eram 7 dias de viagem. Tem alguma coisa realmente errada? E tu vê que, tipo, ele vai andando, tá ligado? Com aquela cara de dúvida o tempo todo, tá ligado? Não, mas não pode ser. O caminho tava certo. A gente tava indo pro lugar certo. Mas ia demorar muito mais. E ele continua andando, tá ligado? Sempre, e tipo, essa dúvida que ele compartilha, o Zoralfen agora compartilha. Porque ele também deixou bem claro, são 7 dias de viagem, vai demorar muito pra chegar lá. O E ele Zoralfen tá murmurando mais à frente a mesma coisa. Ele falou que eram 7 dias, não é possível isso. E todos vocês vão caminhando até o Monte Kataj. Andrômeda e Moiri. É perceptível que aquele lugar tem algo de diferente. Óbvio que conforme vocês vão se aproximando, a montanha vai ficando muito maior. E vocês percebem que ela é muito alta, né? Muito alta. Não é coisa que vocês vão conseguir chegar lá no topo. Se vocês partirem agora, vocês chegam lá em algumas horas ou em um dia. Não é assim. A montanha é muito alta. Muito alta. Ô, Franklin, eu quero olhar em volta pra ver se eu consigo ver a mesma podridão que Beleza. viram. Não precisa de teste. Conforme vocês foram caminhando, tu começou a notar, Moiri, e o Urik também, as árvores muito mais murchas. Algumas, inclusive, já não têm folha. Mesmo que as folhas estivessem congeladas, né? Com o passar do tempo, algumas nem tem mais. E neve, Outras- quanta neve? Muita, Dá pra ver muita, que, tipo, muita. houve algum... A neve, ela tá meio desnivelada, tipo... Como se houvesse um terremoto e a terra fosse pra dentro, sabe? Não. Dá pra ver que tá desnivelado? Assim, tu percebe que tem vários desníveis, mas nenhum, talvez porque um terremoto e tal. O que mais você percebe é que, de fato, de onde você está agora, você consegue ver algumas pegadas. E essas pegadas, elas começam a se misturar com pegadas vindas de outros lugares. Sua visão, Moiri, ela rapidamente se põe à frente, né? Pra entender o que é que tá acontecendo. E mais ao fundo, bem ao pé do Monte Kataj, você vê um vilarejo. Esse vilarejo, você já ouviu falar sobre em alguma história, talvez em algum conto. E isso é algo que só a Moiri sabe. O seu pai, ele também falava sobre o monte, né? Um grande monte que era usado ou era falado e tido por alguns membros de uma raça que não existe mais, né? Que tinha sido dada como extinta, que eram os Ferali. Eles diziam que o monte era sagrado, que no monte havia uma forma de se comunicar com as pessoas que você já amou e que não estão mais por aqui e tal. Tipo, você lembra disso. E você lembra que, de fato, ele contava que existia um lugar onde peregrinos iam, né, para poder se abrigar ali. Ele Eu quero falou contar isso tudo sobre... pra eles. Perfeito. Enquanto você tá repassando, eu vou como se eu estivesse falando isso pra eles. E tu sabe que, tipo, do jeito que teu pai te falava, lá era um local que, obviamente, não vivia movimentado, né? Não tinha gente pra caramba o tempo inteiro, mas tinham pessoas que sempre estavam ali pra cuidar, né? Daquele local. E você observa, Moiri, essa é a primeira vez que você tá vendo, de fato, o vilarejo ao pé de Monte Kataj. Esse vilarejo, pra Moiri... Se tem alguém, tipo, da onde eu consigo ver? Dá pra ver que tem, sei lá, alguma fumaça? Alguma coisa Fumaça, você vê fumaça, você vê algumas pessoas andando entre alguns pequenos casebres, né? Não são casas, realmente, né? Você vê que tem alguns casebres e tal, mas, tipo, você vê que tem uma estrutura que é um pouco maior, estruturas menores, tem um poço no meio do vilarejo. Então, tipo, tudo aquilo ali, você de longe, você já consegue ver. Bem, de fato,
é o vilarejo que o meu pai contou que existia, ao pé do Monte Catage, tá ligado? Esse vilarejo, ele nunca teve um nome. Nunca. Ninguém nunca batizou esse vilarejo. Nunca. Ele nunca foi batizado. Por isso ele nunca te deu um nome pra esse vilarejo, né? Nunca explicou, nunca falou qual o nome. Mas de fato esse vilarejo existe. Tá provado. Ele tá lá. E uma coisa que te chama muita atenção, Moeri. O vilarejo, ele foi afetado pela neve. Claro. Mas parece que não tanto quanto o vilarejo do Lander e Omara, por exemplo. Não tanto quanto o vilarejo dos elfos que vocês encontraram. Não tanto quanto o vilarejo dos Ferali que vocês passaram alguns dias atrás, né? Alguns poucos dias atrás. Ele foi afetado sim, você vê que tem neve e tal. As pessoas, você vê inclusive uma pessoa tirando neve da frente do que parece ser uma casa, né? Ou uma taverna. Você vê que tipo ele tá tirando com a pá e jogando um pouco pro lado. Isso vocês estão distantes, vocês estão olhando um pouco mais alto, né? Mas vocês conseguem ver esse movimento, né? As pessoas lá, tipo, tem algumas pessoas, né? Não é uma multidão, não é uma grande comoção, não é um vilarejo muito populado, mas tem algumas pessoas ali, elas estão vivendo a vida delas, tá ligado? Elas estão vivendo a vida delas. Chocada. Eu vou ajeitar a bolsa e vou começar a andar mais rápido, vou andar na frente. Perfeito. Uri. Eu quero chegar perto da Andrômeda. Chego perto da Andrômeda. Andrômeda. Sonho. Meu sonho. Eu vi imagens sobre imagens de uma taverna. Você sabe o que é uma taverna, né? Vocês tinham taverna? Não. Seus vilarejos? Você sabe o que é isso? Sei. Não sei o que tá. é isso, não. Grande casa, várias pessoas se juntam pra beber e contar histórias, vamos dizer assim. É exatamente o que a tribo da Andrômeda faz. Exatamente. A Andrômeda, ela pondera assim. É a Então ação. é tribo de Andrômeda. É uma... Assim, deixa eu te então explicar. é a tenda da que... Aquila. A tenda da Aquila. Ela fala assim, a tenda da Aquila. Pode ser. Só várias pessoas se encontram. Normalmente é um ponto de encontro onde vários viajantes vão lá, cantam, dançam e contam suas histórias e dividem vivências. Bebemos, curtimos, às vezes se esgoelamos, mas daí normalmente essas pessoas são expulsas de dentro. E é basicamente isso. Meu sonho continha isso. E aquele lugar mais ou menos me parece isso. Então eu acho que dar uma olhada, dar uma verificada é uma coisa útil. Ai, tá na hora de eu treinar minha voz de novo. Pra o pessoal não ficar estranhando. Ele volta a fazer aquele falsete dele da voz que ele fica usando quando não é com o grupo. O Zorofen faz uma piada meio satirizada, assim. Ele fala: bom, toda grande jornada começa em uma taverna, né? O Erevan, ele olha pro Zoralfen, tá ligado? Ele assente com a cabeça e vocês veem que o Erevan, ele põe um capuz, tá ligado? E logo em seguida que ele põe esse capuz, ele pega a capa dele e põe na frente do corpo dele. Vocês veem que, tipo, ele tá praticamente quase que inteiramente escondido, tá? Ele olha pra vocês, ele vira pra vocês e fala: eu sugiro que façam o mesmo. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas estão tão próximos de onde a Imperatriz está instalada. E continuam vivendo tão bem. Disseram-me que a Imperatriz poderia estar em qualquer lugar, mas olhe em volta. Olhe pra tudo isso. Tu vê que, tipo, as árvores murchas, tá ligado? Em volta, próximas de onde vocês estão. Esse lugar não é normal. De jeito nenhum. Assim como tudo. Sim, a ideia não era ir de uma maneira tipo: oi, gente, tudo bem? Vamos se aproximar um pouco. Isso conta pra você ir correndo um pouco na frente, tá, Moiri? Eu vi que você começou a acelerar o braço aí, a gente tem que dar uma maneirada, né? Ela desacelera um pouco depois que ele falou e ela coloca o capuz e ela começa a andar mais um pouquinho mais assim, ó. Mas eu acho que um curvada. grupo com um monte de pessoa de tamanho diferente, começando por mim e partindo pro urso, que é um pouquinho maior, a gente vai ter que cuidar, né? Porque olha, esse bichinho aqui não vai fazer muito silêncio, não. Isso é verdade. A Andrômeda, ela cobre assim, ela fica com dó de cobrir as orelhas dela. Como assim, meio... Ela fica meio estranha assim. Parece que ela tá perdendo o sentido. Ela segura assim no Zora.
Eu não tenho senso de direção com as minhas orelhas cobertas. O Zora vai levando ela. E o urso? Quem é que tá levando o urso? O que a gente vai O fazer com Zora ele? também. Meu Deus do céu, você tá... Ele tá nas costas do Zoralfen, tá ligado? O Zoralfen, ele coxinha. conseguiu Tá fazer... quietinho? Tá, tu vê que ele tá calado, ele tá com a boca amordaçada, ele tá calado. Tá. Ah, tu colocou de novo ou tu tirou o Zoralfen? Ele tinha tirado antes, né? Como você decretou, vou decretar que sim. Ele Perfeito. coloquei de novo. Tipo, cara, o urso ele está em silêncio a viagem inteira, né? Absoluto. Tadinho. Silêncio absoluto. Nem se ele quisesse. Quer dar uma comida pra ele antes de a gente entrar lá? Pra ele ficar mais quieto. Não é hora. Tá bom, papai, vamos. E aí vocês começam a ir em direção ao que parece o vilarejo. Pode falar, Andrômeda. Nossa senhora, velho. Quebrou. Não, lá vem. A Andrômeda, ela chega assim, ela fica... você seria um bom pai. Tá aí, chefe. Olhando assassino. Moiri tropeçou na neve e morreu. Olha só. Vocês começam a caminhar na direção desse vilarejo. Você é muito descarada, menina. Vocês vão caminhando na direção desse vilarejo. Conforme vocês vão se aproximando, vocês de fato veem que não é um lugar cheio de gente, né? Tem algumas pessoas. Urik, uma coisa que te chama a atenção é a pessoa que está colocando a neve para fora. Ele para um tempo, né? Põe o que seria como se fosse uma espécie de pá, né? Próximo à porta da taverna. Ele olha na direção do que parece ser o poço, né? E é o mesmo homem velho que você tinha visto na visão. Ele entra na taverna e você escuta ele falando: "Não mexe nisso aí não!" Tipo, você vê que ele vai entrando normal, tá ligado? Tipo, só apontando a mão. E daí você escuta um burburinho lá de dentro, tá ligado? Okay. Do lado de fora, vocês, né? Uma coisa que todo mundo... Na taverna? Não. Cara, você não vê que não tem placa, não tem absolutamente nada. Nada que diga qual o nome desse vilarejo, o nome do que poderia ser essa cidade. Nada, não tem nada, tá ligado? Nada. É só um lugar muito maior do que o... O aspecto do lugar não parece que foi pego e colocado ali às pressas. Não. Parece que pegaram, tipo... Parece que, tipo assim, montaram tudo às pressas, ou tá, tipo, Não. literalmente uma coisa... Tanto é que você identifica que aquele lugar inteiro, tudo ali, parece ser muito velho, tá ligado? Beleza. Você vê que as casas, elas são meio velhas, os telhados das casas claramente já tiveram alguns remendos por conta da altura deles, tá ligado? Tá. Então, tipo, você vê que é um lugar que já sofreu muito, inclusive pelo frio, tá ligado? Você vê que as madeiras de alguns desses lugares, tem algumas madeiras que foram colocadas uns por cima das outras, tá ligado? Porque provavelmente a madeira apodreceu, ressecou, a neve... Enfim, tipo, é um negócio que, como eu disse, você vê que ele sofreu com o frio. Não sofreu tanto quanto o vilarejo da Umara e do Lander, por exemplo. Mas ele sofreu com frio, tá? Isso é perceptível pra todos vocês. Ele sofreu com frio, mas ele já foi reparado várias e várias e várias vezes, tá ligado? Tá. Inclusive, olhando assim, tu percebe que tipo, ele é um vilarejo antigo, tá ligado? Ele é um vilarejo antigo. Ele já está ali há muito tempo. Outra coisa que vocês percebem, né? De fora, vocês veem que tem algumas pessoas olham pra vocês, né? Nenhuma delas tem um aspecto muito estranho, né? Tipo, nada que vocês olhem e digam, ó, essa pessoa aí é esquisita. Não, tipo, todas elas estão usando o que parece ser uma roupa de frio, né? Vocês veem que elas conversam entre si e tal, mas assim, tipo, nada de muito bizarro, tá ligado? Não tem uma característica neles que seja esquisita e tal. Vida que segue, sabe? Tipo, todos eles estão vivendo de forma muito tranquila ali. Eu aponto pra taverna, olho meio que pro pessoal em geral, mas mais olhando pro Zora. Significa então que a nossa aventura vai começar a partir de agora, né? E eu aponto pra taverna. Jornada? Então eu vou em direção, começo andando em direção à taverna. O Zora fica lá fora, meio que
observando o lugar e tal. Ele quer entender um pouco mais de como a vila ali funciona e ele também não quer deixar o urso a ver navio e nem entrar com ele na taverna. Beleza. Seguinte. Vocês entram nessa taverna. O lugar, por mais velho que pareça, te deixa, Uric, com aquela sensação de nostalgia, sabe? Você percebe que, de fato, não existem muitas pessoas lá dentro, tem cerca de 7, talvez 8 pessoas. E o taverneiro, ele tá brigando com um cara, né, bem magro, ele é bem magro, que parece estar bêbado. Isso é uma coisa que te chama muita atenção. Primeiro, as pessoas deste lugar estão vivendo de forma tão tranquila que tem tempo pra se embebedar. Isso é uma coisa que te chama a atenção. Tipo, se ele tá se embebedando, a vida dele tá tranquila, né? Parece que, de fato, as coisas foram afetadas aqui sim, né? Mas ele consegue viver de forma que ele tem tempo pra se embriagar. Então, tipo, esse cara não é um cara que tem tanto problema, tá ligado? Isso é a primeira coisa que te chama a atenção. Segunda coisa que te chama a atenção. Existe perto, né, tipo, esse taverneiro, ele tem várias cabeças expostas. Cabeças de animais que provavelmente ele caçou, ou que foram caçadas por alguém da taverna, enfim. Várias cabeças à mostra. Várias cabeças. Tem cabeças de tigres, tem cabeças de ursos, cabeças de um animal que pra você, cara, é muito maluco. Parece ser um rinoceronte e ele tem chifres de cervo. A Moiri e a Andrômeda sabem. São os cervontes. Animais que sumiram há muito, muito, muito tempo e que não migram. Eles simplesmente sumiram, eles desapareceram. Não se sabe onde é que eles foram parar, não se sabe se eles foram extintos pelo frio, ninguém sabe. O que vocês sabem é que, quando vocês entram nesse lugar, vocês veem ele tirando a caneca da mão desse bêbado, né? E ele empurra o bêbado, tipo, no que é uma cadeira. O bêbado senta na cadeira e ele começa a gritar: eu não venho mais aqui, eu não venho mais. E o cara, ele olha pra ele e fala: e você vai pra onde? E você vai pra onde? Tem outro lugar pra você ir? Tu vê que, tipo, os dois eles estão discutindo nesse nível, tá ligado? E aí, tipo, alguém na taverna chama a atenção porque novas pessoas estão entrando. Vocês escutam, inclusive, que quando a porta abre, vocês escutam um sino. Ele olha pra trás, vocês veem que ele tava pronto pra dar uma muquetada na cara do bêbado. Ele olha pra trás, ele vê vocês. Ele bate a mão no que é um avental. Pois não, senhores? Estão precisando de alguma coisa? E daí, tipo, prontamente ele vai andando pra trás do balcão, tá ligado? Franklin, dá pra ter uma Pode ideia falar. mais ou menos de quantas pessoas tem por ali? 7. Eu consigo ver. Contando com Mas ele, dentro da taverna, umas 7 pessoas. Mas e do lado de fora? Da gente entrando, a gente viu? Do lado de Teve uma fora, ideia vocês de- devem ter visto mais ou menos umas 6, 7 pessoas também. Devem ter mais pessoas dentro das casas, né? Você viu que é como se fosse um vilarejo grande, né? Então tem várias casinhas por lá. Várias casinhas. Vieram Eu tô muito fazer chocada. uma peregrinação também, eu imagino? Olha, se vocês quiserem comprar mantimentos, só tem esse lugar aqui. Vocês não têm escolha, então o valor é um pouco mais alto mesmo. Imagino que você deve ter tudo que nós precisamos por aqui. Uma Provavelmente. bebida gelada e um pouco de conversa, é claro. É, tenho sim. E tu vê que, tipo, ele vai atrás do que é um barril, tá ligado? Cara, ele pega 4 canecas, né? E aí ele... 4 canecas que ele consegue segurar com a mão. E daí ele já vem com a 5ª caneca, coloca todas elas na frente de um barril. Todos querem a mesma coisa? Hidromel? Mas pra quem que é a 5ª? É pro fantasma? Pro Erevan. Tem vocês 4 e o Erevan. Ele tá todo Não. coberto. Ah, é verdade, tu tá do lado de fora. É verdade. Tipo, vocês 4 entram, né? Tipo, o Zoralfen tá do lado de fora. Ele pega as 4 canecas e ele fala: hidromel pra todo mundo, então? É isso? Andrômeda, Eu a pego e Andrômeda, bebo. ela... Eu pego e A bebo, porque eu Andrômeda, faz um tempo que eu ela- não bebo. A Andrômeda olha assim, o que é hidromel? Olha pro Uric assim. E se ela não sabe, é melhor nem dizer. Tu vê que, tipo, ele tá enchendo a caneca dos 4, tá ligado? Tipo, 4 Só canecas me ali. diz antes quanto que você vai cobrar por isso, porque eu tô mais ou menos, tá?
Eu não sei Tu quanto vê é que que tá o resto do pessoal. Ele, Quanto ele que dá tudo? ele dá um sorriso assim. São 4 peças de prata, amigo. Ah, tá. Pensei que você ia cobrar que nem aqueles caras lá de fora. Tu sabe que o valor tá Andrômeda. muito, muito, Sim, muito tá alto, viu? Tá muito Eu alto. já bebi tudo e eu quero Eu pago mais, ele por causa que eu continuo nesse bons Uhum. espíritos, tá ligado? Conversando com Uhum. ele ainda. Tu vê que ele Mas- põe as Eu 4 quero- canecas do lado, assim, Nos perto de faltava um vocês. pouco. Daí eu chego um pouquinho assim pra Andrômeda. Maneira, eu não sei se você já bebeu isso aqui antes. Daí eu volto a falar com o meu tom de novo. Que é isso? Só toma um pouco e vê se tu gosta. Se tu não gostar, deixa pra outro. Simples assim. A Andrômeda, ela pega assim o copo, ela. Mas que situação estamos passando por aqui, não? Pô, complicado, né? Querem comer mais alguma Achei coisa? Beber engraçado mais alguma encontrar coisa? Não, por hora seria isso mesmo. Quero conversar um pouquinho com você, por favor. Faz tempo que eu não vejo outros rostos. É sempre esses mesmos aqui. Todo mundo com essas caras de tacho. Eu imagino. Andrômeda, Tu vê que ele ela... pega uma caneca, cospe dentro e tá passando o pano dentro da caneca, tá ligado? Cuspi, eu cuspo na mesma hora. A Andrômeda, ela deu, ela... Tu tá vendo? Ele tá limpando a caneca e ele olha pra vocês. O que foi? Não gostaram, não? Essas madeiras nunca limpam direito, né? Sempre fica com alguma coisa no É fundo. uma merda, eu sempre tenho que tirar Uma alguma merda. coisa lá de dentro. Tu vê que tipo ele A né? Andrômeda... A Andrômeda, Ele dá um gole. ela Ele dá só um gole e joga olha assim pra Andrômeda e tipo assim, faz assim, ó. Faz assim com a mãozinha, manda. Aí ela pergunta, tem um copo de suco? Ou água? Tem pinganã. Tu vê que tipo ele para, tem pinganã. Eu olho pra ela assim. Não. Não recomendo. O pessoal diz que é a água que o passarinho não bebe. Mas é o que a gente É. tem aqui. Água que passarinho não bebe, mas pássaro bebe toda a água. Essa daqui, o pássaro se beber, ele morre. Tu vê que tipo ele fala isso rindo, tá ligado? Eu pego a carne e eu vou comer. O Uri que mano, tá pra mais tentar tirar o risado, ele não gosto se da aguenta. boca, velho. Eu tô com muito nojo. Então, Viu? quer- Tu tá entendendo por que eu não tenho outros rostos pra conversar? Elas não apreciam uma boa bebida? Um bom estabelecimento no meio do nada? Não é assim que se consegue uma coisa. Mas como eu ia te perguntando antes, meu caro, como é que vocês se estabeleceram aqui depois de todo esse caos e neve? Porque, olha, eu caminhei e não encontrei nada. Olha, vou te ser sincero. Algumas pessoas aparecem aqui dizendo que tem um caos terrível acontecendo lá fora. Eu entendo, tem sido mais difícil. Os caçadores não têm conseguido trazer comida, a gente não tem suprido tanto a alimentação. Inclusive, eu acho que vocês vieram para fazer a peregrinação, não é? Até o topo. É uma coisa que é recorrente? Tá vindo bastante gente fazer essa peregrinação? Não, infelizmente, de uns anos pra cá, parou. E aí, como vocês vieram, né, eu achei que, de fato, poderia ter sido... Já que é um grupo grande, né, em comum, 4 Sim, pessoas claro. de uma vez, eu achei que pudesse ter sido esse o caso. Não é o caso? Sim e não, digamos assim. A gente tava ponderando ainda as possibilidades, mas tem alguém que tá sendo responsável sobre essa peregrinação? Não. Ou Não, é não, só não. Esse lugar aqui, a gente fornece abrigo. Recentemente tem chegado algumas pessoas, mas vocês são o maior grupo que eu vi em muitos anos, inclusive. Entendo. Você tem ouvido falar alguma coisa sobre peregrinação, gurias? Eu olho pra elas. Eu sabia alguma coisa? Moiri, Seu alguma... não. Fábio, não. Andrômeda, sim. É Moiri, não. Fábio, Zoralfen. Zoralfen também não. Mas Andrômeda, existe sim um costume dos Ferali, onde eles se privam de comida e de bebida, e eles escalam o Monte Kataj para tentar conversar com os espíritos. E eles só comem quando chegam lá em cima e são respondidos. Então existe de fato uma peregrinação. Outra coisa que vale a pena ser citada. Essa peregrinação foi algo que os Ferali passaram para outros povos.
Então, sim, existem algumas coisas. Moiri, você não sabe como é feita essa peregrinação, mas você já pode ter ouvido falar de alguém, algum elfo, que tentou fazer a peregrinação. Você nunca teve uma explicação sobre o que é, né? Mas você já pode ter ouvido falar, um elfo que fez uma peregrinação. O Ferali faz peregrinação direto, mas elfo você só ouviu por cima, entendeu? Mas mesmo assim é algo que... Conforme a nossa aproximação agora pra essa região aqui, pré-Monte Catage, o clima deu uma melhorada pra gente? Lá fora, Tipo, cara, ficou um quando pouco- vocês entram, tipo, dentro desse vilarejo, vocês sentem que de fato o clima melhorou. Quando vocês entram no vilarejo, vocês sentem que de fato o clima melhorou. Neva muito, né? Mas não neva como lá fora. Tá. Ô, Franklin, Eu pergunto só pra ele. informação rapidinho. Hum, O Zora ficou lá fora e Certo. enquanto eles ficarem dialogando, eu gostaria de fazer algumas investigações pelo vilarejo também, pra não ficar só parado ali. perfeito. Perfeito. Fala o seguinte então, Zoralfen, já rola a investigação e daqui a pouco eu te digo o que foi que aconteceu, beleza? Vai lá, Urik. Continuo falando com ele, daí. O clima pra vocês por aqui tem se mantido nesse mesmo nível de neve que tem tido ou tem ficado pior? Vez por outra dá uma piorada, às vezes dá uma melhorada, nada de muito Mas absurdo. o agora é uma pior. O agora é o absurdo? Não. Ou agora tá de boa? Agora tá tranquilo. Tranquilo. O né? pessoal acha aí que daqui a alguns dias, as coisas vão piorar muito aqui. Muito. E por que dizem isso? Porque todo mundo diz que em todo lugar tá ruim, né? E recentemente chegaram alguns viajantes, alguns já partiram, outros ficaram por aqui alguns dias. Eles disseram que a situação de onde eles vieram é muito complicada. É bem difícil. Te dizer que realmente muitos lugares estão bem agravados. Assim, a neve, isso aqui que a gente tá tendo literalmente é o calmo. Mas alguém te disse alguma coisa a mais sobre o que teria causando isso? Ou o pessoal tá procurado alguma solução de o que tem acontecido nessa região? Alguém tem dito que é algo além do clima? Então, às vezes chegam aqui alguns viajantes, né? Eles fazem as exatas mesmas perguntas que você. Só que eu não sei responder. Eu não sei responder, sinceramente. Pra mim tá tudo normal. Eu acho que, inclusive, apesar das dificuldades, nós estamos conseguindo lidar com tudo o que está acontecendo. Parece que lá fora o mundo desabou e aqui ainda tá sob controle, sabe? Sim. Agora, de fato, o inverno já tinha que ter acabado, né? Eu não aguento mais usar esse tipo de roupa. Tu vê que ele tá com roupa até aqui assim, tá ligado? Até a gola, até em cima do pescoço. Ah, sim, tá louco. Daqui a pouco a gente vai ficar aparecendo essas coisas empalhadas por aqui. Por sinal, bela caça. Foi você que pegou? Meus dias áureos de caçador. Agora já não faço mais... Não faço nem metade do que eu fazia antes. A Andrômeda, ela fica encarando de Servonte, assim, tipo, muito triste, mas ela continua escolhendo, assim, ela fica assim, ó. O Urik toma a bebida da Andrômeda, porque ela tinha alcançado antes. E ele bebe assim. Deixa eu perguntar uma coisa, vai parecer meio esquisito, mas como tu falou, todos os viajantes perguntam algumas coisas esquisitas, então acho que é o de menos, né? Alguém aqui passou comentando alguma coisa sobre algum dragão? Dragão? Dragão. É um pássaro. Não é um pássaro, Andrômeda. Uma coisa um pouquinho maior que um pássaro. Dragão então é maior que pássaro? Bem mais. Vê que o cara, ele para, né? Ele põe a mão assim. Dragão. Olha. Recentemente, eu vi uma pessoa andando por aqui e ele tinha um desenho no braço. Parecia um dragão. E essa pessoa acabou parando por aqui ou simplesmente você viu ela cruzando? Ela foi em direção ao Catage? Tu vê que ele para, ele olha um pouco pro lado e
a imagem que nós estamos vendo de alguém sentado em uma das mesas é a de um Tiferino que está de costas para vocês. Volts, por favor, vamos destampar essa webcam. Eu revelo! Eu forcei a aparecer. Samurai! Cara, ele tem no braço dele. Eu vou Vocês morrer, só um pouquinho. Vou morrer de novo. Calma aí. Vocês veem no braço dessa criatura sentada um desenho. Desenho esse que, apesar de vocês reconhecerem de forma esquisita que de fato pode, né, ser um dragão, ainda assim chama a atenção de todos vocês, né? Nós estamos de frente para o Tenjin. O Arthur ali morreu. Fangirl agora, pera aí. Aquele que carrega o dragão de prata. Aquele que carrega. Caralho! Caralho! The one that brings the silver dragon. The keeper of the. Vocês veem que ele tá sentado, né, na mesa. Não tem, estranhamente, nada na frente dele. Ele só está sentado mesmo, né? E ele nem está prestando tanta atenção em vocês assim. Ele tá olhando meio que por uma janela. Janela essa que nós conseguimos ver do lado de fora alguém saindo. Que é o Zoralfen. Uma pausa rápida aqui, viu, Volts? Zoralfen. 12 final. Não, 14. Deixa eu tirar aqui uma inspiração. Seguinte, Zoralfen. Enquanto você vai buscar o que é que tá acontecendo, você encontra coisas que pra você são estranhas, né? Mas que elas só são estranhas porque elas não batem as informações, uma coisa com a outra. Por tudo que vocês passaram, né? Você encontra peixes pendurados por cordas, né? Peixes que estão secando, talvez. Você encontra carcaças de animais, né? Não são muitas carcaças, você vê que elas estão penduradas também. Você encontra algumas crianças brincando com um objeto um objeto circunférico. Não sei, gente, como é que fala isso. Uma bola, pronto, é isso. Vocês veem as crianças brincando com o que é uma bola, né? Vocês veem as crianças brincando com um objeto esférico. É só falar uma bola, Tá né? muito legal, dá pra tirar de fora de Uma contexto, bola. você sabe disso, né? Vocês veem as crianças brincando com uma bola, elas jogando a bola na mão, a outra chuta a bola, a outra... Enfim, cara, vocês veem que... Você percebe, Zoralfen, que parece estar tudo muito normal. E, uma coisa, não só parece estar tudo normal, como as pessoas parecem estar vivendo bem. Parece, parceiro, que é o inverno comum. Tá ligado? Início, fim de inverno. É tranquilo. Tipo, eles estão... Obviamente, você não vê tantas carcaças. Você já... Como eu disse, né? Como eu tinha avisado. A carne, as carcaças, não são em grande quantidade. As casas parecem já ter levado baques por conta da neve, né? Quando eu digo isso, eu não tô dizendo que as casas tombaram, né? As casas sofreram. Elas foram prejudicadas por conta da neve, por conta da erosão, o tempo, enfim, né?
mas você percebe que é um vilarejo que tá conseguindo viver. É um vilarejo que tá conseguindo tranquilamente seguir em frente. E isso é esquisito, tá ligado? Porém, tem uma coisa que também te chama muita atenção, Zorofen. Você encontra em uma das paredes algo que você conhece muito bem. Você sabe que isso não foi feito de forma alguma por alguém que estava próximo de você. Mas você sabe que isso foi feito por alguém que veio dentre os seus. Existe em uma das casas uma marca. Faz pra mim, Zorofen, um teste de intuição com vantagem. 13 final? 15. Certo. Seguinte. Zorofen, essa marca, ela indica que esse vilarejo tá marcado. Ele tá marcado para ser atacado. Porém, como você olha com mais atenção, você percebe que essa marca é muito velha. Se essa marca ela fosse mais recente, ela daria alguns indícios. Mas não, essa marca é muito velha. O que te chama muita atenção, primeiro, ou esse vilarejo não foi atacado, mesmo ele tendo sido marcado, ou ele resistiu ao ataque, o que é mais impressionante ainda. Isso pra você é um choque. Ou ele não foi atacado, ou ele resistiu. E isso pra você é simplesmente bizarro. É bizarro. Simplesmente não faz sentido. Certo? Outra coisa. Você identifica que essa marca não é algo feito pelo seu batalhão. É um batalhão que você desconhece, você nunca teve nenhum contato com nenhum membro desse batalhão, né? Nenhum membro desse batalhão entrou em contato com o batalhão de vocês que você saiba, né? Você não tem essa informação. Porém, é algo que te chama muita atenção. É estranho, é bizarro. Conhece o batalhão. Você conhece o batalhão. O batalhão, ele não tem um nome. Todos eles têm uma marca. Alguns se dão nomes, né? Mas normalmente é algo mais parecido com a marca, né? Tem... Eu já até tinha o nome dele na cabeça, né? Porque eu tenho o nome do meu batalhão e eu já tinha estipulado. Se você Vai lá. Qual o nome desse batalhão? Pode dizer. Diga aí. É Lua de Sangue. Perfeito. Tranquilo. A Lua de Sangue foi o batalhão que marcou esse local, tá ligado? Só que essa marca, ela é muito velha. Então, das duas, uma. Ou ele foi marcado e não foi atacado, ou ele foi marcado e resistiu. E isso pra você é estranho. Certo. Eu avistando as casas assim, eu vejo algum resquício de combate, quebras, rachaduras, algo desse tipo? Sim, você vê, não necessariamente combate, né? Mas você vê quebras, você vê rachaduras e tal. Pode sim, né, ter sido algo relacionado a algum combate. Pode sim ter havido algum combate que manchou essas casas, acabou, enfim, danificando essas casas. Mas você percebe também que tem muito a ver com o tempo. Esse vilarejo, Zorofen, ele parece ser muito velho. Então sim, é normal que as pessoas passem, né, em vilarejos muito velhos e percebam que de fato tem rachaduras, alguns lugares quebrados. Inclusive você vê, por exemplo, madeiras mais novas do que outras colocadas em alguns lugares para tapar buracos, enfim, muitos pregos pelas casas. Então é um vilarejo muito antigo. Isso daí é perceptível pra tu consegue ver isso tranquilamente. É um vilarejo muito antigo, tá ligado? O Zorofen, ele tem algumas experiências, né, de posicionamento e de pontos em comum onde poderiam surgir tais ameaças, né? De onde se esconderia, levantariam acampamentos e por aí, e de onde eles se originaram. E ele sabe também que não costumam ser muito distantes do local que é o alvo, né? Eles costumam sempre ficar próximos ali, em termos de 1 quilômetro no máximo, né, a 500 metros, dependendo do acampamento. Então, o Zoro agora, ele vai fazer
talvez uma segunda investigação, um rastreamento com sobrevivência, eu não sei, mas ele vai tentar rastrear onde poderia ter sido, né, o acampamento dessa possível ameaça, né, que a cruz, a lua de sangue colocou nesse vilarejo, né? Perfeito. Só pra eu te explicar um negócio, rola intuição. Intuição? Tá bem. Não. A intuição final foi 15, né? Certo. Veja só, Zorofen. Diga. De acordo com o que você sabe, certo? Essa marca ela é muito velha. É possível de encontrar o acampamento? É possível, se ele existir ainda. Outra não coisa. era nem encontrar o acampamento, era encontrar o ponto de onde eles teriam vindo, né? Certo. Algum assim... É porque você falou sobre rastros e tal, né? Cara... assim, como o Zorofen tá pensando, né? O Zorofen, ele começou a fazer um mapa na cabeça dele, assim. Ele falou, bom, esse vilarejo é essa parte aqui. Os arredores é isso daqui. Provavelmente um acampamento que ficaria para ataque seria por ali. Então, provavelmente eles teriam se originado por ali, tá ligado? Então ele quer mais ou menos encontrar esse ponto de origem, esse caminho que seria traçado, pra ver se ele consegue alguma outra informação a respeito do que aconteceu, né? Se eles chegaram a vir na superfície, se eles chegaram a acampar ali, se eles chegaram a se movimentar. Certo. Né? Uma coisa que você já sabe. Pra superfície eles vieram, até porque eles marcaram esse lugar, né? Agora, uma coisa que você tem certeza absoluta. Vai ser muito difícil, na verdade vai ser impossível encontrar rastros, tá ligado? Que te levem, de fato, ao que você tá precisando. Por quê? Como eu disse, essa é uma marca muito antiga. Então, o que é que isso te traz de problema? Se tinha algum rastro, a neve já cobriu. Há muito tempo, tá ligado? Quando você percebe essa marca, Zorofen, por ela ser muito antiga, tu já sabe que, tipo, não é papo de 15 dias... tá ligado? Um mês que essa marca foi feita. Tem muito mais tempo, tá ligado? Então, cara, se tinha rastros, eles já não existem mais, tá ligado? E tu sabe que o teu povo, né, os elfos obscuros, eles são muito cuidadosos. Eles não deixariam pra trás alguma pista de que eles se aproximaram, de que eles estão vindo. E só deles terem dado essa vacilada, né, ter deixado a marca e vazado, é isso que tu consegue presumir. De fato, ou eles vieram e falharam, ou eles não vieram. E aí o problema, Zorofen, é o motivo. O porquê deles não terem vindo. O que é que foi que aconteceu? O que é que impediu eles de vir? Entendeu? Esse é o problema. Esse é o real problema. O que foi que impediu eles de chegar até aqui? Alguma coisa. Se eles de fato vieram, alguma coisa impediu que eles retornassem. E você não consegue saber o porquê. Entendi. Bom, o Zora, ele vai pegar um pedaço... Eu não sei se eu poderia dizer que eu tenho isso, né? Um pedaço de papiro ou de papel, assim. Sim. E um pouco de carvão, tá ligado? Ele vai colocar, assim, na parede, né? Na parte onde ele vê essa marca, e vai passar o carvão por cima, a fim que fique ali o símbolo gravado no papel, né? Perfeito, tranquilo. Vai guardar isso aí. Beleza. Vamos lá. Voltando agora para dentro da taverna. O taverneiro, ele aponta para a criatura, né, que está sentada na mesa, um pouco mais à frente. E a primeira coisa que chama muita atenção em vocês é, obviamente, como a criatura se veste e como ela se porta. Vocês veem que aquela criatura, principalmente para Moiri, para Úric, a Andrômeda não tanto. A Andrômeda, ela acha... Daqui a pouco eu pergunto pra Andrômeda o que ela acha. Mas pra Moiri e pra Úric, é uma figura assustadora. É uma figura que não só remete a vocês uma criatura ínfera, ou seja, um demônio, né? Um diabo. Mas, cara, é uma criatura que vocês veem claramente que tá usando uma máscara, né? Vocês conseguem ver o delinear no rosto dele que ele tá usando uma máscara. E com o restante dos traços do corpo fica claro que é um tiefling.
Tipo, Sim, porque você eu consegue... acho que pro Uric fica fácil de saber, né? Sim, Porque ele pro Uric já fica. viu um monte, né? Você sabe que, apesar dessas criaturas existirem, elas são muito raras, tá? Elas são muito raras. Não é algo que você vai ver, tipo, de forma muito comum. Por exemplo, Draconatos. O Uric, se ele viu 2 Draconatos na vida dele, foi muito, né? A mesma coisa pra Moiri, por exemplo. Se viu Draconatos, cara, foram muitos. Aliás, muito poucos, na verdade, né? Muito pouco. E no caso de um Tiferino, cara, esquece. O Uric, ele já deve ter visto um ou outro, né? De cores, Ele inclusive... que nem a Cabane pra mim? Pra você... Uhum. Pra você... Essa criatura sentada na cadeira é muito mais... Ela te passa muito mais uma ideia de ameaça. Apesar dele estar sentado, não está, tipo, mostrando ou demonstrando violência, arrogância, enfim, tipo... Apesar de tudo isso, é uma criatura que quando você olha pra ele, principalmente pra máscara dele, você tem aquele primeiro frio na barriga, sabe? Andrômeda. Eu não imagino o Uric tão com medo, até por causa do trait dele de corajoso, tá ligado? Tipo, eu acho que eu fico mais curioso. Assim, Sim. tipo, eu fico olhando pra figura. Tu falou que ele ficou na nossa direita, mais ou menos? Sim. Então, tipo, a primeira coisa que eu vejo é o braço. Então, eu fico olhando ali pra figura no braço dele. Uhum. E Andrômeda, como é que tu vê essa criatura? Quando tu vê ela, qual é a primeira coisa que a Andrômeda pensa sobre ela? Ai, meu Deus, começou a rir. Tá, que medo, velho. Que medo. A Andrômeda, ela olha assim, aí ela vira assim, tipo... Ela cutuca o Uric. Ele tem um rabo. Sim, ele é um... é verdade, você não conhece outros... É um Tiferino, ele é uma raça de... Tem esses traços, eles não são muito fáceis de encontrar, mas eu já tinha visto outros. Já vi alguns outros, a minha mãe conhecia alguns, na verdade. Mas não fica olhando pro rabo dele, isso é má educação. Cuidado, guria. É que é impossível que ele fica balançando. Tem instintos. Fica olhando pra... Cara, vocês veem que o Erevan, ele vai na direção do cara que tá sentado, né? E, tipo, ele vai na direção do Tenjin. Ele olha pro Tenjin e ele fala: Você sabe alguma coisa sobre o dragão de prata? Ou o dragão que ele tava falando ali? Ele faz assim com o dedo. O tempo faz meio mal pra mim. Dragão? Eu só tenho esse aqui, ele mostra o braço, tá ligado? Mostra o braço ali com a tatuagem. Mas eu nunca ouvi falar sobre um dragão nessas regiões. Isso é uma serpente. Tu vê que o Erevan, ele aponta pro braço. Isso é uma serpente, não tem nada de dragão aqui. Ele fala pro Uric, tá ligado? Eu chego Com licença, eu vou me aproximar um pouquinho. E antes de tudo, meu nome é Uric. Eu acho que é má educação eu chegar tão direto em você e não ter dito meu nome. Mas isso aqui no seu braço não é uma serpente, né? É um dragão. Isso é um dragão do país de onde eu vim. A Andrômeda, ela levanta, vai até atrás do Uric, assim. Isso é um dragão? Um dragão pode ficar assim no braço das pessoas? É uma figura, é tipo os seus desenhos, você contando pra gente nossas histórias. É uma representação em forma de desenho da figura do dragão. Acho que foi bem claro, né? Essa pergunta, ela foi tão boa, tão imersiva, velho. Tão imersiva. Mano, palmas pra Andrômeda. Como é que tá o Eve? Ô Franklin, como é que tá o Eve? Cara, Como o é que Erevan, ele reagindo? Ele olha assim pro cara, ele olha pra vocês, ele só não sabe o que pensar. Tudo pra ele é muito estranho, tá ligado? Tipo, falaram de um dragão e mostram uma serpente pra ele. Tipo, pra ele não faz sentido, essas coisas não encaixam, tá ligado? Quando o Tenjin, ele fala que é um dragão de onde ele veio, o Erevan, ele meio que olha pra vocês com mais desconfiança ainda, tá ligado? Eu olho, tem algum assento livre do lado do ser? Tem.
O Aham. Uric, ele olha pra Moiri. Você não bebeu, né? Aí eu faço assim, ó. Me dá aqui. Eu pego o copo. Com licença. Sento do lado dele, como se não quisesse nada. Você bebe? Eu não sou muito fã dele. O Benjin, ele tá, tipo, com uma caneca, só que não é, tipo, bebida alcoólica. Tem um cheiro de café que ele trouxe de casa, sabe? Tipo, ele trouxe com ele. Só isso aqui, ele mostra. Ela sente esse cheirinho diferente, ela não consegue, ela tá com instinto assim, ela chega perto Então, assim, Brid, do porque eu café. quero conversar um pouquinho com você. Eu levanto a bebida da Moiri e bebo. Nossa, o Uric já tomou 3 copos, tá? Deixa claro. Eu faço uma cara, tipo... Então, seguinte, ó. Qual é a sua relação a respeito de divindades e coisas estranhas? Por causa que eu tô louco pra falar algumas coisas estranhas pra você. Divindades, ele começa a pensar assim. Assim, meu povo tem religião e tudo mais, mas nenhuma conexão, apenas mitos e lendas. Mas sabe que existe, sabe que eles estão por aí mexendo os pauzinhos no nosso universo, correto? Claro, claro, eu tinha um amigo muito conectado a uma, mas isso foi há muito tempo. Warts, filho da mãe. Uric. Claro, claro. Na verdade tem muita gente que tem muita gente que não tem, né? Eu olho pro Erevan. Mas deixa eu explicar uma coisinha assim. Eu aqui, minha pessoinha aqui, trabalho com uma certa divindade que é relacionada à vida. E como você pode ver aqui em volta da gente, lamentavelmente tem muita morte. E eu recebi um chamado divino que mencionava a respeito de um dragão prateado. Como você pode saber de dragões, são figuras ilusivas que a gente praticamente nunca vê. Imagino que você não deve ter visto muitos dragões por aí, afinal, né? Mas... simplesmente foi me chamado pra dragão prateado. E a primeira coisa que eu encontro é você com essa tatuagem muito louca aí. Então eu gostaria de perguntar pra você, o que te traz pra essas bandas, forasteiro? Não que eu não seja um forasteiro também. Com certeza, dragões são muito raros. Só objetos de história. Mas eu acho que deve ser o mesmo motivo de vocês. Eu vi um cartaz por onde eu peregrinava e parecia que precisavam de ajuda. Além de que o Monte Kataj, ele tem muitas coisas que me interessam. Seria eu vou muito atropelar ele assim, eu vou uma chegar educação, perto, perguntar? com medo. Eu quero perguntar pra ele, você veio sozinho? Eu vim em uma caravana, mas todo mundo se dispersou no caminho. Eu volto tipo assim, caralho, será que tem mais deles? A Andrômeda, ela tá quietinha assim no canto, mas ela tá olhando pro rabo dele, se movimentando assim, ela tá assim, ó. Ela não tá focada na conversa. Ela fica olhando pro rabo dele, ela olha assim, ela fica assim, ela olha assim, ela fica... Eu olho pras meninas e eu falo pra elas. Vocês sabem que eu sou um pouco impulsivo quando é relação sobre essas mensagens estranhas que eu recebo, né? Sim. Tá bom, então. Então vocês já sabem o que eu vou fazer. Moço, você tá sozinho, né? Tá a fim de escalar o Monte Kataj? Olha, eu acabei de conhecer vocês. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu já perdi muito nessa vida e eu normalmente prefiro ir sozinho. E, Franklin, eu vi o Zora lá fora? Sim, você viu o cara que não entrou junto com o grupo e saiu. Aquele cara lá fora, talvez eu não tenha dado pra ver, mas eu estava com a mão na espada. Ele não é confiável. Eu já vi outro dele. Tá. Eu já ouvi falar sobre esses outros que tem que nem ele, que são um pouco não amigáveis. Ele pode ser um pouco não, tá? Desculpa, eu vou me corrigir, desculpe vocês, gurias, mas ele não é nem um pouquinho educado, tá? Ele é bem rude, mas mal ele não serve. Tô contigo, mano. Tô contigo. Não vou fazer assim, ó. Pra Mas eu mal tô ele com não medo serve. dele. Se tu olhar bem pra ele agora, nesse exato momento, você vai encontrar um fiotinho de urso e ele tá carregando ele que nem o papai dele. Então, não, esse cara não é ameaçador até que você tire um sarro com ele.
A Andrômeda Então, chega perto, desculpe se você encontrou os outros, mas ele não vai ser o teu problema, não, cara. Te garanto. Ela chega bem encolhidinha assim perto do Tenji e ela fala: Ah, não, o Zoro é muito bom, ele é fofo. Principalmente com o urso agora. Ele é fofinho. Entendo. Mas aí eu tenho as dúvidas. Nesse momento, pausa, nesse momento, o Zoro com o urso. Eu já falei pra você parar quieto, animal. O Tenji, ele guarda a espada, tipo, ele fica com a mão, tá ligado? Ele bota de volta no momento que ele ouve isso, sabe? E fala, ok, eu acho que vocês estão certos. Eu literalmente não tenho por que mentir. Eu literalmente cheguei aqui direto pra ti e falei: Oi, tudo bem? Minha divindade falou que você talvez seja o caminho pra uma possível resolução desses problemas que estão acontecendo aqui em volta. Você aparentemente tem algumas coisas pra procurar lá em cima da montanha. A gente também. Você perdeu uma caravana, a gente é praticamente uma. Um pessoal meio distorcido assim, mas é praticamente uma. Tem um urso no meio do caminho que fica fazendo barulho, mas de resto, a gente consegue já calar ele com um pouquinho de comida. Ah, por sinal, a gente vai ter que ver um pouquinho de comida, tá? Desculpa, eu esqueci de avisar você, o senhor do bar, esqueci qual é o seu nome? Vê que o taverneiro, ele olha pra tu, né? Cospe em uma caneca, continua limpando a caneca, né? Ele olha: Albert, se quiser mais alguma coisa, pode pedir. Eu vou ver ali com o moço se eles já têm um pouco mais de recursos que eu, porque eu já gastei um pouquinho aqui com o senhor. Mas a gente já vai ver se a gente precisa pegar mais um pouco, tá? Mas tava ótima a bebida, tá? A terceira desceu mais quente que a segunda, posso te garantir. Enquanto ele tá falando, eu quero puxar e eu quero sussurrar no teu ouvido. Meu irmão, o que tu tá fazendo? Você tá louco? Eu falei que eu era um pouco impulsivo quando era a respeito do meu... da minha intuição. Você não tá sendo impossível. Você tá sendo relâmpago Marquinhos, meu filho. Tu tá indo muito além. O que seria isso? Tu é o próprio Tim. Tu é o próprio Isso, Tim. mãe. Olha só. É uma divindade. Olha só. Tchau, fazer cabum, tá ligado? Um raio do céu. O Erevan, ele fala, tipo, pra Moiri: Você tá incomodada porque ele cospe na caneca? Você acha que os Ferali limpavam como, Moiri?